Boa tarde, estamos aqui na gravação do nosso canal aqui do YouTube, né? Eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você vai entrar, porque eu estou gravando na parte da tarde, para iniciarmos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, do estudo que nós estamos fazendo aqui. Nesse capítulo 2 tem dois pontos. Verso 10, que é a salvação pela graça, e do verso 11 ao 22, gentios e judeus são unidos mediante a cruz de Cristo. Então eu pediria aos amados que estão me acompanhando que abrissem lá na carta de Paulo aos Efésios, justamente por causa disso. Então, do verso 1 ao verso 10, ele fala: nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Isso aí é a nossa herança adâmica, a herança do pecado cometido no jardim do Éden, né? Mas quem que vivificou? Cristo. Ele nos vivificou mediante o que é a sua graça salvatória. No passado, verso 2, e no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também estávamos andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos também, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, aqueles que não estão debaixo dessa graça estão na desobediência, porque estar debaixo da graça de Deus requer obediência a Deus. É reconhecê-lo como nosso Salvador, Jesus como Salvador, e nível a essa graça, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com eles, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quer dizer, espiritualmente, nós estamos num patamar espiritual elevado, em lugares celestiais. Eu estou sentado fisicamente nessa cadeira, diante da câmera, mas em espírito estou em lugar celestial. Você que está me ouvindo no momento de ter acessado essa gravação, e se você crê na graça salvatória de Jesus Cristo, você está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele já te ressuscitou. Você é nova criatura, você nasceu de novo. Então você começa a compreender isso. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Preste atenção, mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Lutero não entendeu que a carta de Tiago também era inspirada por Deus, porque Tiago ele diz que a fé sem obras ela é morta. Mas quando Tiago está dizendo isso, ele não está falando a respeito das obras da lei que tanto Paulo combatia. Ele está falando das boas obras de Deus. A fé sem as boas obras, que é o que diz aqui no versículo 10, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a palavra de Tiago entra em conexão. Lutero não compreendeu isso. Lutero era um defensor do entendimento paulino. Realmente a fé é suficiente para isso, mas a fé em Cristo te leva a boas obras. Isso é o que Tiago quer dizer, é a conexão das duas palavras. Alguns que combatem essa coisa da doutrina da graça, tudo é fácil, Jesus já fez tudo, enfatiza muito Tiago. Mas a questão do que Tiago está falando é que a fé sem as obras de Cristo, as boas obras, ela é morta.
porque nós não somos salvos pelas obras da lei, pelas ordenanças. Isso já vem aqui na questão do versículo 11 até o 22, quando fala que gentios e os judeus são unidos mediante a cruz de Cristo, porque lembrai-vos que vós em outro tempo era gentio na carne, chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. É igual aquele louvor que diz assim: és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Né? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, derrubando a parede da separação que estava no meio. Tudo isso é graça. Na sua carne, na carne de Cristo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos os dois, um novo homem fazendo a paz. Eu quero colocar aqui um ponto, porque alguns irmãos, ou pseudo-irmãos, que vivem debaixo da lei, eles falam que, por exemplo, que Paulo aqui, quando está falando de mandamento, não está falando dos 10 mandamentos, também está falando do seguinte aspecto: a lei cerimonial e a lei civil que tinha sobre Israel, isso não repousa mais sobre nós. A legislação que está sobre nós é a legislação moral. Então, nos 10 mandamentos, por exemplo, adorar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não cometer adultério, não cobiçar os bens do próximo nem a mulher do próximo, não mentir, né? Isso repousa sobre nós. Agora, por exemplo, guardar o sábado, que está lá, que a Igreja Católica adaptou o seu texto para domingos e dias de festas, nós não devemos adaptar o texto. Lá no Antigo Testamento vai continuar ainda guardando o sábado, mas essa leitura não corresponde a nós. Nem a guarda de domingo, nem a guarda de dia nenhum. Todos os dias o Senhor recebe adoração, todos os dias somos santos. O sábado que nós vivemos é um sábado eterno. Hoje é sábado, o dia que eu estou gravando esse aqui, mas as lives que eu faço na primeira igreja batista do Encantado são às quartas-feiras, e Deus recebe a nossa adoração. Antes era obrigatória a guarda do dia de sábado. Então, essa lei de mandamentos que Paulo está falando aqui, ele está falando de mandamentos cerimoniais e de mandamentos civis. Como era aquele, por exemplo, de aquele que fosse pego em adultério, era morto. Tinham pecados que, se cometidos, as pessoas eram apedrejadas. Como Jesus chegou a pegar a pedra, mas ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra contra aquela mulher adúltera que foi trazida para Jesus. E ele disse: cadê os que te condenam? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Será que ela cometeu adultério de novo? Será que ela se arrependeu? Ela pode ter se arrependido, pode ter adulterado, podia viver uma vida fora do casamento, mas de repente com o tempo entendeu essa palavra e se libertou disso. Porque às vezes nos exige que a gente tem que se libertar de algumas práticas de imediato para que a salvação venha. Uma salvação é por graça. E eu não estou aqui fazendo apologia do pecado, porque Paulo diz em Romanos 7 que o bem é o que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. É uma luta. O bem que nós queremos fazer, não fazemos. E o mal que não queremos fazer, acabamos fazendo. E o capítulo 8 de Romanos abre nenhuma condenação lá para o cristão em Cristo Jesus que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, é o que procuramos fazer todos os dias. Então, devemos entender isso.
verso 16, né? Que pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz, e vós que estavam longe, e os que estavam perto, porque ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já que não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado para o fundamento dos apóstolos, que é a nova aliança, e dos profetas, que é da antiga aliança. A antiga aliança e a nova aliança é uma coisa só. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Isto é a graça, isto é o capítulo 2, que falamos a salvação pela graça, e gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. Que esta palavra tenha confortado os vossos corações no momento que você está assistindo essa gravação. Se inscreva, dê likes, compartilhe. Esse canal, o objetivo dele é isso, é trazer sempre uma palavra, um estudo, um louvor, até mesmo falar sobre questões seculares, sobre a história, sobre música de qualidade, entendeu? É isso que é o objetivo desse canal, um canal voltado para a família. Amém? Deus abençoe a todos.